Boa noite a todos e a todas. Vocês viram que eu peguei com medo aqui, da outra vez eu tenho um choque aqui, gente. De verdade, né? O Carlos lembra, ele é testemunho, lembra? Já sabe que toma, né? Gente, é uma alegria estar aqui com vocês hoje. A gente tem um tema muito bacana para refletir, um conteúdo, inclusive, que a gente há um pouco mais de um ano a gente visitou, né? A gente falou a respeito disso, mas que sempre, assim como a vida é dinâmica, o Evangelho, que foi uma mensagem atemporal, foi escrito, foi entregue para que ele não só se renove nos nossos corações, mas também que se renove nas suas oportunidades de tocar o nosso coração. Nós vamos hoje fazer uma reflexão sobre o Evangelho de Mateus, que está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14, eu vou pedir permissão para ler a parábola para vocês, para depois nós refletirmos um pouco sobre ela, tá bem? Chama-se a parábola do banquete de casamento, ou da festa de núpcias, ou da festa de casamento, não importa a tradução, mas no final das contas o rei dava uma grande festa. E Jesus contou essa parábola, eu vou contar essa particularidade antes para vocês, um pouco antes do final do seu ministério. Essa parábola foi uma das últimas que Jesus contou, uma semana antes da sua crucificação. Então ela tem uma importância muito grandiosa, porque aquelas mensagens que ele deixou, inclusive a do Consolador Prometido, foi ao longo daquela semana. E Jesus falou assim: o reino dos céus pode ser ilustrado como a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhes dizer: já preparei o banquete, os bois, novilhos que foram batidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. A segunda leva de servos foi lá, pessoal. Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora. Um para a sua fazenda, outro para os seus negócios, ou seja, não ligaram para o convite do rei. Outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem, no meio da rua mesmo. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto os bons como maus. E o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido da forma apropriada para o casamento e perguntou-lhe: amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? E o homem não teve o que responder. Então o rei disse: amarrem-lhe as mãos e os pés e lance-no para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Quantos foram chamados para a festa? Tem uma representatividade dentro da parábola, não só dentro do contexto de uma semana antes de Jesus acabar com seu ministério aqui na Terra, mas existe uma contextualização que Jesus queria deixar muito clara. E essa semana eu estava até refletindo sobre isso. Você imagina Jesus aqui na Terra como Messias, como enviado de Deus, aquele que veio para dividir a história entre antes e depois, aquele que veio para entregar a mensagem mais poderosa de transformação da humanidade. O que hoje sabemos que estava aqui antes de nós estarmos. O que hoje sabemos, por meio do livro Consolador, de Emmanuel, A Caminho da Luz,
de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que já estava aqui na construção do nosso planeta quando ele se descolou da nebulosa solar. Aquele que já nos amava antes mesmo de nós o conhecermos. E ele estava aqui, o aguardado por todos, o Messias, aquele que era esperado pelo povo de Israel, aquele que era esperado para libertar aquele povo sofredor do seu jugo, da dificuldade que ele enfrentava naquela época. Aquele que era esperado por profetas e mais profetas que cantavam e falavam sobre a sua chegada, para que o mundo tivesse diante desse Salvador. E ele estava ali. E ele estava diante daqueles que o esperavam. E aqueles que o esperavam, que estavam ali, em especial os fariseus, os saduceus, os sábios, estavam ali para supervisionar e identificar se se quem dizia ser o Messias era o Messias ou não. E quando ele estava diante dessas pessoas, essas pessoas diziam que ele não era ele. É como se eu chegasse aqui agora e tentasse entrar aqui, o Carlos, mas você não é o Jaime, você não vai falar, mas Carlos, como assim? Não, você hoje vai. Imagina, vocês chegam aqui, você chega em casa e ninguém te reconhece. Imagina que você tem uma empresa, ou você chega em algum lugar e as pessoas não reconhecem que você, aquelas pessoas estavam te esperando. Aquelas pessoas oravam todos os dias pela tua presença na vida delas. E quando você estava ali diante, e não só diante dizendo que era você, mas por meio de uma série dos chamados milagres e dos sinais que já eram previstos, inclusive, pelos profetas, em especial pelo profeta Isaías, que caracterizava e deixava muito bem descrito os milagres messiânicos, dizia que, olha, o Messias vai fazer isso, isso e isso, e ele estará com vocês. E todos sabiam que o Messias estava ali pelos feitos que Jesus tinha concretizado. Mas eles diziam que Jesus não era Jesus. Então aqui, o primeiro povo, que é o povo hebreu, era o povo que o esperava. Aqueles que foram convidados para esse festim ou para esse casamento, que nada mais era do que a consolidação do reino de Jesus na terra, do reino de Deus, que ele veio aqui para construir por meio do Evangelho. E os primeiros a rejeitá-lo foi o seu próprio povo, inclusive dentro da sua própria casa. Ele ainda assim pediu para que outros servos fossem lá para avisar as pessoas, e esses outros servos são os profetas. Inclusive João Batista, que falava que ele estava já ali entre nós, e nós o rejeitamos. Mas até aí, gente, a gente parece que não estava naquela época. Eu, particularmente, se estava naquela época, eu não estava nem rejeitando, porque provavelmente eu era o cachorro que estava do lado de quem estava rejeitando. Eu não sei nem se eu era digno de estar ali rejeitando Jesus, já no papel de religiosidade, de conhecimento da Torá, do Talmud, eu ser um sábio. Mas quando essas pessoas rejeitaram Cristo, imagina a tristeza que ele sentiu. Não é à toa que quando Jesus entrou em Jerusalém, ele chorou. Antes de entrar em contato com Lázaro, para aquilo que se chama o milagre da ressurreição, que ele promoveu quando ele encontrou, e Lázaro está dormindo, Lázaro não está morto, ele chorou. Ele chorava, em especial esse choro dele quando estava diante de Jerusalém, era o choro de quem dizia, meu Deus, Pai, eles têm mais dificuldade do que eu imaginava para compreender a tua palavra. Os sinais estavam todos ali. A grande questão é que de lá para cá, muita coisa mudou no mundo. Jesus foi aceito lá pelo Império Romano, o cristianismo foi aceito e foi configurado da forma que o Império Romano acreditava que ele tinha que ser caracterizado, mas o cristianismo foi tomando outras formas. E uma forma hoje que a gente enxerga, eu diria até de uma maneira mais suave. Porque aqueles cristãos daquela época, do início do cristianismo, eles precisavam dar a própria vida para poder abraçar Jesus. Tudo bem, se você for muito crítico, você vai dizer, mas Jaime, eles viram cada coisa. Imagina, chega uma pessoa aqui sem andar e Jesus levanta e sai andando. Então, me parece que era um pouco mais fácil ver o que Paulo viu, ver o que João e Tiago viram e se converterem, mesmo sendo homens rudes. Parece que para a gente, que não temos esses sinais tão evidentes, é um pouco mais difícil. Nós podemos pensar sobre essa perspectiva.
Mas analisando uma outra perspectiva, observando o grande advento da chegada de Jesus, que não eram os milagres, assim como os efeitos físicos para o espiritismo, não era o grande acontecimento, senão até hoje nós estávamos aqui numa sessão de mesas girantes, observando as mesas, sacudindo, e todo mundo aqui, ó, batendo palma e pulando, dizendo, nossa, os espíritos, vamos para casa e vamos fazer o bem, porque de fato a gente vai sobreviver, porque olha os espíritos levantando, quem sabe eu ou depois não sou um espírito que ele suspende mesa também. Mas desde 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, nós entendemos que existia uma filosofia profunda por trás daqueles fenômenos que tinha por objetivo fazer a transformação moral do ser humano. O cristianismo ele não veio para ser um advento de transformação por meio de provas concretas da presença do Cristo. Ele veio como uma resposta para o nosso coração, para que nós entendêssemos como a lei de vida divina funciona na prática. E a forma como nós aprendemos esse funcionamento da lei divina, do código divino, como o livro que o Regis acabou de indicar aqui, psicografado e ditado pelo espírito da Dona Ivone, é o código divino, esse código que está escrito nas leis da natureza, que está escrito dentro da nossa própria consciência, com o nosso potencial de um dia também nos tornarmos Cristos. Esse mesmo código divino, a compreensão só se dá quando nós entendemos isso por meio do despertar ou por meio da dor, quando a gente entende, toda vez que a gente infringe, toda vez que a gente vai contra esse código e essa lei divina, a resposta do universo é uma reação de dor, de conflito, de turbulência. E muitas vezes nós misturamos essa turbulência e esse conflito com a resposta punitiva de Deus, que todos nós sabemos que é um Deus de misericórdia, de graça, e que está o tempo todo cuidando de nós, e não o tempo todo nos observando para nos punir. A grande verdade é que é muito fácil a gente imaginar um cristianismo que é o cristianismo visível. É o cristianismo que quando nós estamos orando, ou quando uma pessoa começa a falar o Pai Nosso, a gente começa a falar alto, e olha, a gente disfarça muito bem, porque até o hino nacional, na segunda estrofe, a gente começa a ficar hesitante se a gente sabe cantar. Mas o Pai Nosso, a gente consegue balbuciar com as próprias palavras, mas a gente não tem certeza se o coração está alcançando a profundidade daquelas palavras. E o cristianismo visível aparece. Da oração ajoelhada, do declarar-se cristão. Mas aí a gente cria um grande problema. Porque se a gente fala no cristianismo visível, esse cristianismo que a gente manifesta, essa palavra que a gente coloca para fora para falar de Jesus, de Deus, da nossa vida espiritual, esse incômodo que a gente pode ter de declarar-se cristão, declarar-se espírita, declarar-se uma pessoa que se ajoelhou diante de Jesus, declarar-se alguém que compreende essas leis da vida, declarar-se alguém que, como Paulo já diz, que já não vive, que agora é o Cristo que vive nele. Declarar-se alguém como alguém que recebeu Jesus dentro de si, que isso provoca uma transformação na sua vida. Aí cria um problema individual para cada um, Paula. Porque a gente faz, será que eu sou digno de falar que Jesus vive em mim? Como Pedro, que quando desceu diante do Cristo, após aquele primeiro episódio considerado o primeiro grande feito de Jesus, o milagre, como o Evangelho conta, da multiplicação dos peixes, daquela noite fatídica, né, que é contada lá no The Chosen de uma forma muito poética, mas que é descrita no Evangelho de uma forma também bacana, quando Pedro fala, olha, Jesus, vem cá, você não será mais pescador de homens, você de peixes, você será pescador de homens. E Pedro olha e fala, não, afasta-se de mim. Você não sabe o meu passado nem o que eu fiz. Eu reconheço que você é quem você é, mas eu não sou digno
de estar perto de ti e receber a tua atenção? Essa indignidade que a gente acredita que tem porque a gente falhou? E se todo mundo aqui passou dos 15 anos, já falhou com alguém, já magoou alguém, já reagiu? Então a gente sente como se tivesse essa indignidade do olhar de Deus para a gente, de uma forma amorosa e poderosa, de dizer: você não só foi chamado, não. Você foi escolhido. Mas está fazendo o que aqui sem a roupa? Por que você não colocou a sua roupa? E curioso é que o rei, na parábola, com tanta gente lá que chegou, gente que não deveria, assim, que ele não dava a mínima importância antes, porque os importantes foram chamados antes. Quem já casou aí sabe, às vezes você convida pessoas que acham que vão adorar ir para o seu casamento, que vão se sentir honradas, essas pessoas às vezes faltam. Aí você vai para aquela lista B da reserva, que a pessoa nem sabe que é reserva, e liga: ó, fulano! Tem gente rindo aí, se entregando, e chama o reserva, e os reservas parecem mais animados do que todo mundo que você chamou. Pulam nas fotos, são as pessoas mais alegres, as que se sentiram mais honradas pelo teu convite. Mas ali, na parábola do rei, ele só observa o cara que não estava com a roupa. É uma roupa que era dada, gente. Você entra lá na núpcia e você recebe a roupa. Já pensou você chegar no casamento, você não precisar botar uma gravata legal, ou não se preocupar se aquela roupa as pessoas vão notar que foi repetida quando postarem no Instagram? Já pensou se você não vai encontrar a tua amiga que foi para outra festa? De novo, mulher, com essa roupa. Tu estava 15 dias, tu estava no enterro com essa roupa, tu está aqui no casamento. Já pensou se a gente não se preocupasse porque o rei dava roupa para todo mundo e aquela pessoa estava sem a roupa? Você, o escolhido, quem foi chamado, não importa se na A, B, eu acho que todos nós somos lista B. Porque se não fôssemos lista B, nós teríamos respondido a mensagem desde a época de Moisés e não precisaríamos de 3 revelações para poder nos tornarmos dignos de compreender a palavra. Quem leu Paulo e Estevão, outro livro que está aqui embaixo, o Regis, mas também está lá em cima, na biblioteca maravilhosa, que eu não saio de lá de dentro, percebe que Estevão era cristão sem ser cristão. Estevão era mais cristão do que todos os cristãos. Então, Estevão nem precisou do cristianismo para se transformar em cristão. Então, se nós somos, apesar de nos sentirmos indignos pelo nosso passado, assim como Pedro, Jesus não se importa com o que nós fizemos com o nosso passado. Quando ele olhou Zaqueu ali em cima daquela figueira, aquele homem baixinho que precisava subir a figueira, deixa eu olhar esse homem que está todo mundo falando, olha quanta gente vem, se eu não subir na figueira eu não vou ver. E ele estava lá na estrada de Jericó, ele olhou para Zaqueu, e Zaqueu, pô, deixa eu ver quem é esse cara. Aí ele olhou para cima e falei, ô Zaqueu, desce daí. Já pensou se eu começo a falar teu nome aqui, desce daí, tu ia sair correndo, né? Achando que eu adivinhei que eu não te conheço ainda, né? Desce daí, Zaqueu. Eu vou ficar na tua casa hoje. Zaqueu, eu? Um publicano indigno perante o povo. Uma pessoa que sabia que estava toda errada, porque estava tirando do próprio povo, que é uma ferida mortal, uma vergonha para o código do povo hebreu. E ele desceu e todos se horrorizaram, porque Jesus não veio para os sãos. Os médicos não precisam de sãos. Jesus não olha se você reagiu no passado, fez alguma bobagem. Ele enxerga, o Cristo que vive em você, ele enxerga
quando os espíritos dizem que a lei divina está escrita na nossa consciência, ele diz que a semente do Cristo foi depositada na nossa criação dentro de cada um de nós, no nosso coração. Então, ora, vai aparecer o Cristo. Aí você avisa logo para sua esposa, para o seu esposo, para os seus companheiros em casa. Ó, vai ter hora que é Jesus que vai falar por mim. Mas vai ter hora que sou eu mesmo. E você vai saber. Mas que Jesus apareça mais. E quando Jesus aparecer muito mais nas nossas ações, é que nós estaremos prontos para vivenciar esse mundo em transformação, esse mundo de regeneração. Inspirar as pessoas que estão ao nosso lado, deixando com que o Cristo assuma mais dentro de nós esse presente, porque o passado não importa. E eu repito muito isso porque a gente precisa se perdoar o tempo inteiro. A gente precisa se observar como Jesus nos observa, olhando essa semente de Cristo que existe dentro de nós e para o que nós conseguiremos entregar. Ainda dá tempo da gente colocar a nossa roupa. Porque aquele homem ali era o único que importava. Mas você vê que para o rei, não importava quem não chegou, quem não veio. Para aquele rei não importava as pessoas que não apareceram no casamento. Importava quem estava ali. E que nós possamos aprender com essa parábola. Que nós possamos aprender a observar na nossa vida as pessoas que ficaram. Muitas vezes a gente olha para as pessoas que partiram, para as pessoas que não fazem mais sentido. Algumas vezes nós estamos aprisionados também à ideia de que algumas pessoas continuam pertencendo à nossa vida, mas elas não pertencem mais. Ela pertence ao nosso imaginário, à nossa memória, ao nosso passado. E nós precisamos aprender com essa parábola, que precisamos observar mais quem ficou e não quem partiu. Precisamos observar quem está na nossa vida, quem chegou, quem está presente. Precisamos aprender que o verdadeiro cristão é quem se importa com o outro. Amai-vos uns aos outros. O rei se importava com quem estava lá. Então que a gente aprenda a se importar com quem importa. Que a gente aprenda a observar quem chegou na nossa vida, quem está na nossa vida, e valorizar a presença dessas pessoas com o nosso melhor. Mesmo que consigamos amar, ou que tentemos amar a todos, como Jesus nos ensinou, mas que possamos dentro de casa, perto de nós, com as pessoas que ficaram, que nos escolheram estar conosco na nossa jornada, nós possamos entregar o nosso melhor, aprendendo com essa observação do rei que não se importava com quem não estava lá, ele importava com quem estava lá. Tem muitos aprendizados nessa parábola. Tem muitos aprendizados no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Eu vinha conversando com o Regis. É amanhã essa palestra, Regis? E amanhã o Regis vai continuar. Ele falou, o Regis, imagina a pretensão, não, eu vou lá que eu vou ver se eu vou usar. O Regis vai usar alguma coisa que eu falei, imagina. Eu digo, não, Regis, fica vibrando aí por mim atrás. Mas amanhã ele vai dar continuidade ao capítulo. Hoje teve uma palestra que deve estar na internet que falou sobre esse capítulo. Então, que a gente possa revisitar esse conteúdo. E na biblioteca pegar o Paulo Estevão, o Consolador, o Código Divino, aprofundar com tudo que existe disponível para que a gente possa fortalecer o nosso coração. Porque muitas vezes a gente acha que só é preciso agir. Mas a gente precisa vigiar a nossa reação também. O mundo anda violento, polarizado, banalizando o mal. E às vezes a gente reage de uma forma muito mal. E a gente precisa aprender também a reagir bom. Esse é o maior desafio dos tempos atuais. Não é agir bem, é reagir bem. Porque a turbulência anda muito grande. A reação é que vai balizar o código divino dentro de nós. Que bom que a bússola nós sabemos qual é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Que Jesus abençoe a todos vocês.
Vocês também que estão sentados aqui e não estão sendo vistos, os espíritos estão aí, né? Ocupando, porque ninguém sentou aqui na frente, o pessoal sentou lá atrás. Que Jesus abençoe todos vocês. Vocês tenham uma semana maravilhosa. Nos veremos em breve. No próximo mês eu retorno aqui com vocês. E assistam amanhã o Regis. Eu vou estar assistindo online. Eu não vou estar aqui porque eu tenho uma bebê de 2 anos. Essa hora deve estar um pandemônio lá em casa. Eu vou sair daqui correndo lá, que eu não sei o que vai estar acontecendo. Mas eu estarei online amanhã acompanhando o Regis. Que Jesus abençoe.